Mas eu sei que Oséias é o primeiro e Malaquias é o último. Oséias, capítulo 2, versículo 14, fica depois do livro de Daniel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém? Amém, Jesus. Amém. Os meus podem sentar, irmãos, graças a Deus. Irmãos, eu estava para repetir uma palavra que eu já dei aqui na igreja. Eu acho que eu dei 2 vezes, só com tópicos diferentes. Aí lá em Palotinho eu falei de novo, mas em tópicos diferentes. Eu ia falar de novo. Aí foi, não, já tá muito, né? É como diz um pastor, né? Ele morreu, coitado, o pastor José do setor 105 lá do Jabaquara do Belém. Ele dizia assim que você chama o J Neto para cantar, se ele não canta aquela música, pensando bem, o povo quer matar ele, né? Porque ele tem que cantar aquela música. Você chama o Marcos Nascimento, ele tem que cantar. Como é que ela é? Não, do Marcos Nascimento, esqueci. Meu Deus, eu cantava diante daquela música. Aquele que ele cantava lá, que ele fez muito sucesso com aquela música, meu Deus, esqueci, gente. Mas aí você fica nervoso, que é o cantor, né? Você chama o cantor, você quer que ele cante. Agora o pregador, se ele repetir, esse aí não presta não. Isso aí já, né? Esse aí é fraquinho. Mas, né? Mas Deus... para o Senhor se renova, irmãos. Mas é verdade, né? Quando o pregador repete muito a pregação, você acha que ele não serve para nada. Mas o cantor pode, né? Repetir o tempo todo a mesma música. Eu acho que nem ele mais aguenta cantar aquele hino, mas, né? Ele tem que cantar aquele hino. Mas o nosso Deus, pela sua misericórdia, Ele nos despertou para outra coisa a falar hoje, também relacionado a esse tema, como uma parábola, uma figura do casamento. Como eu fui para 2 casamentos ontem, eu fiquei refletindo, né? Fiquei pensando. Um demorou um pouquinho para acabar, o outro eu cheguei no fim. Então, mas eu fiquei pensando o que a gente podia pregar. Eu ia pregar sobre algo sobre casamento também, mas voltado para a área espiritual. Porque o que Paulo falou para a igreja: eis que eu estou vos preparando como uma virgem para encontrar um só marido, que é Cristo. Então, assim, a igreja é a noiva de Jesus que está se preparando para encontrar com o noivo. Amém? Então, o figurativo entre a igreja e Jesus Cristo, comparar um casamento, um noivado, é muito perfeito, porque é um relacionamento ao qual exige fidelidade, exige confiança, exige pureza, fidelidade e confiança. Amém? E eu estava pensando, hoje em dia 58% dos casamentos dão em divórcio. Ou seja, de cada 100 pessoas que casam, 58 vão se divorciar. Não é porque tem tanto divórcio, né? Qual que é a lógica, né? Eu estava lá ontem no noivado, no casamento, fui em outros casamentos e todo mundo feliz. E uma coisa que eu estava ouvindo hoje também, que quanto mais a pessoa gasta no casamento, mais a tendência é separar. Eu falei, meu Deus, eu gastei tanto no meu casamento, misericórdia. Mas isso, eu gastei, irmão, misericórdia. Fiquei devendo quase 2 anos. Amém? Tive que, quando eu fui mandado embora, eu paguei tudo, porque era muita grana. Mas amém. Mas é verdade, quanto mais a pessoa gasta, né? Aquela festa pomposa. Quem lembra do casamento do Ronaldo Fenômeno com a Cicarelli? Quem lembra aqui? Lembra não? Vocês lembram? Então vocês estão velhos, foi em 2006. Mas tá bom. Tô brincando, irmãos. Mas foi no Castelo Chantilly, castelo bonito, lá na França. Durou um mês o casamento. Então, o que acontece? Gastou muito, não deu nada, né? Por quê? Muitas vezes é empolgação. Né, empolgação de querer ter aquele casamento. Eles têm dinheiro e acabam gastando muito dinheiro para fazer aquele casamento, mas não é algo firme, não é algo assim realmente preparado por Deus, é simplesmente uma empolgação. E aqui em Oséias fala: portanto, eis que eu atrairei
e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, o nosso relacionamento com Cristo, qualquer pessoa quando for casar, entenda uma coisa: não case pelo potencial. Amém? Amém. O que é o potencial? Vamos dizer assim, você é uma moça e vai casar com uma pessoa que você vê um grande potencial na vida dela. Um potencial de uma pessoa que... Desculpa, né? Assim, cada um tem suas necessidades, a gente não pode julgar. Uma pessoa que vai ganhar dinheiro, uma pessoa que vai crescer na vida, uma pessoa que vai ser próspera, vai ser frutífera, mas no momento está pobre, está se esforçando, a pessoa trabalhadora. Aí você vê um grande potencial, e você vai casar com essa pessoa. Não, porque eu vejo nesse jovem um grande potencial, ele vai ser rico, né? Não sei, cada um tem as suas necessidades. E você acaba casando, essa jovem acaba casando com esse jovem, e esse jovem não vai para frente. É trabalhador, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que se esforça, mas é CLT salariado, não consegue sair disso. E eu pergunto, você conhece alguém que tem aquele negocinho azul que ficou rico? Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem? Não tem, né? CLT não existe, né? Você conhece rico que é empresário, você conhece rico que é advogado, você conhece rico que é engenheiro, mas você não conhece nenhum rico que é CLT. CLT não tem como ser rico. Ou você é rico ou você é CLT. As duas coisas não combinam, não é verdade? Dá até para viver bem, mas não tem como ser as duas coisas. E o que acontece? Começa a ter crise no casamento. Mas por quê? Porque acreditou no potencial. Não acreditou, não casou pelo que a pessoa era. O que acontece muitas vezes, irmão, na casa do Senhor, que as pessoas vêm para a casa de Deus, elas creem muito no que Jesus pode fazer. E Jesus pode curar? Quem crê que Jesus pode curar? Aleluia. Amém? Eu creio que Jesus pode curar. Eu estava aqui orando, eu não creio que Jesus pode curar. Eu creio que Jesus pode ressuscitar. Se você trazer um morto aqui, Jesus tem poder de ressuscitar. Jesus tem poder de fazer um paralítico andar. Jesus tem poder para isso, para grandes coisas. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder de tirar do montouro e fazer assentar com os príncipes da terra. Ele tem esse poder. Tem, Jesus tem, irmãos. Jesus tem grandes coisas para fazer. Tem poder de mudar sua família, tem poder de mudar sua vida financeira, tem poder de te curar de qualquer enfermidade que você tenha. Você pode estar cancerígeno nível 4, aquele que não tem mais jeito, que já manda para casa para morrer com morfina, e Jesus tem poder de curar. Ele tem esse poder. A gente tem que crer nisso, irmãos. Só que ele não tem obrigação. Oh, Jesus, aleluias. E o que Jesus tem para você? O que ele realmente tem? É igual essa jovem. Essa jovem não existe, amém, irmãos? É só uma ilustração. Ela casou pelo potencial. E não foi dado. Mas o rapaz era trabalhador. O que ele tinha? Ele tinha força de vontade. Jesus, o que Jesus tem para nós? O que ele fez por nós? O que ele tem para dar para nós? A salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem para nós dar a salvação, a justificação, a santificação, a glorificação, sim, porque todos aqueles aos quais chamou também os santificou, e aqueles aos quais santificou também os glorificou. Então, assim, tem poder. Ele tem esse poder, e Ele chamou para isso, Ele tem isso para nós. Só que muitas vezes nós temos expectativas erradas sobre Jesus. Nós queremos ter o que algumas pessoas tiveram, né? A pessoa foi curada porque eu não posso ser curado. A pessoa foi próspera porque eu não posso ser próspero. E eu estava vendo o testemunho da irmã Neide, e ela falou algo muito interessante, porque assim, a gente cresceu, né? A irmã Neide, eu, num ambiente diferente, acho que da maioria das pessoas aqui, né? Dos irmãos. A gente era mais restritivo. Eu, quando entrei na igreja, os jovens não podiam jogar bola na rua, né? Chegava uma certa idade, os jovens não podiam. Acho que o Ronaldo também cresceu nessa época também. Não podia, né? Era mais complicado. E mudou. Só que muitos de nós aprenderam daquele jeito, cremos daquele jeito, crescemos.
E muitas vezes o nosso Deus não permite que a gente mude, irmãos. Não tem jeito. Mas era besteira, era coisa antigamente, mas era o modo ao qual nós tivemos o encontro com Deus. Era o modo ao qual nós tínhamos o mistério com Deus. E muitas vezes não temos como mudar, irmãos. Não tem, e se mudar é pior. Né? A gente aprendeu de um jeito, a gente cresceu de um jeito. É algo que vai te levar para o inferno? Não vai. É algo que vai te fazer menos crente? Não vai. E às vezes a gente quer mudar porque o mundo mudou, mas Jesus às vezes não quer que nós mudamos. Aleluia. E eu quero falar para você, a sua mãe sempre falou, quando você queria fazer uma coisa errada, você não é todo mundo, não é verdade? Sua mãe falava assim, mas todo mundo vai fazer, mas você não é todo mundo. Jesus fala para você hoje, você não é do mundo. Aleluia. O mundo pode fazer, você não é do mundo. Oh, Jesus. Se sua mãe falar, você não é todo mundo, Jesus fala para você hoje, você não é do mundo. Glória a Deus. Você é de Cristo. Então você faz as coisas que é de Cristo, as coisas que é do Senhor. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então, irmãos, cada um fica naquilo do qual foi chamado, não é verdade? Paulo é até mais radical, foi chamado solteiro, fica solteiro. Está casado, não separe, né? Assim que Paulo fala. Mas cada um fique naquilo ao qual foi chamado. E que você não saia disso. É o que o Senhor te chamou. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa casa, e qual que é a primeira fase? É aquela primeira fase da empolgação. A pessoa casa, é aquela empolgação de estar sempre com a esposa, com o marido. É a chamada lua de mel. Tem gente que fala que a lua de mel dura 2 anos, né? Hoje em dia está durando talvez 1 mês, no máximo, sei lá. E às vezes nem tem lua de mel, para falar a verdade. Parece que está feia, né? Mas eu estou falando aqui num casamento correto, um casamento de Deus, um casamento santo, correto, pela igreja, que se guardaram, não adiantaram processos, nada disso. Quando casa, é uma empolgação só, né? É a alegria do noivo, a alegria da noiva. Aí tem aqui uma palavra bem interessante, que está em Isaías 62:5, diz assim: pois como o jovem se casa com a jovem, e assim os seus filhos se casarão contigo, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ou seja, é uma alegria, né? Quando casa, aquela alegria toda, não vamos explicar tudo, né? É aquela alegria, um conhecendo o outro, Deus fez, abençoou, frutificou, e dá aquela alegria. É o começo do casamento. Assim é nós também com o Senhor. Nós conhecemos o nosso Deus. É aquela vontade de estar na igreja, é aquela vontade de orar. Onde às vezes tem culto à tarde, tem um círculo de oração, você está no círculo de oração. Tem uma vigília, você está na vigília. Alguém está indo para o monte, você vai para o monte. Você só quer saber das coisas de Deus, né? Onde tem Jesus, você está indo. Não quer saber se é a igreja A, se é a igreja B, se a igreja do pastor é ladrão, se a igreja lá é do coque, se a igreja é do rock, não importa. Onde tem Jesus, você está. Amém? Porque é aquela empolgação, você quer servir a Deus, você quer sentir, você quer ouvir a palavra de Deus. Qualquer palavrinha é um glória a Deus. Oh, glória! Todo mundo olha assim, mas tá doido, né? Mas é empolgação. É empolgação, você fica feliz, aquele começo. Só que muitas vezes essa empolgação com o tempo acaba. Irmãos, eu não vou julgar todas as pessoas. Cada um é cada um, né? Não dá pra... É como eu falei, quanto mais gasta, mais tem tendência de separar. Mas são todos assim? Não são todos assim. Olha, pelo que eu vi, realmente, o casamento mais caro que eu vi não durou 1 ano, é verdade. Mas é assim, não são todos, né? Não é uma regra. Mas muitas vezes a gente começa na empolgação no casamento e também começamos na empolgação também na vida espiritual, né? Às vezes a pessoa está casada, nem trabalha direito, já quer chegar em casa para poder ficar com o esposo, ficar com a esposa, né? Aquela coisa bonita. Os dois já não saem de casa, não quer saber de visitar ninguém, não quer saber de ir para casa de ninguém, né? Não vai para restaurante, só querem ficar em casa se alegrando entre eles. E assim é o nosso relacionamento com Deus no começo.
aquela empolgação, aquela vontade de buscar Deus, a vontade de buscar o Espírito Santo, né? Quando eu me converti tinha essa pressão, né? Aqui vocês não têm, mas quando eu me converti era uma pressão para você falar em línguas. Você tinha que ir para frente, a pessoa botava a mão na sua cabeça, você tinha que falar em língua de qualquer jeito, e você também pegava esse jeitão, né? Não, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou ter que buscar o Espírito Santo, e tinha isso. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e a maioria, não são todos, conheço pessoas, irmãos, que sempre foram firmes com Jesus. Assim como eles creram, já está 40 anos, 30 anos na igreja e são os mesmos. Continuam orando, continuam buscando, mas a grande maioria de nós, ela acaba mudando a percepção. A relação acaba se desgastando. E o culpado não é Jesus, amém? O culpado pelo desgaste da relação entre nós e o nosso Deus não é Jesus, somos nós. Nós somos culpados pelo desgaste da relação. Perdemos aquela vontade de ir para a igreja, perdemos aquele desejo de orar, perdemos aquele desejo de ler a Bíblia, né? Muitas pessoas falam que quando se converteu, lia muita Bíblia, sei das coisas, até que com o tempo perde o desejo de ler a Bíblia. Isso é um desgaste da relação. E a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 2, versículo 4 e 5: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Irmãos, a gente tem que fazer de tudo para que o nosso relacionamento com Deus não entre numa mesmice, não entre, irmãos, num costume, não entre assim, numa formalidade. Muitas vezes nós começamos a ser formais, e isso causa em nós um desgaste para com Deus. E Deus é como diz aqui: eu não quero formalidade, eu não quero religiosidade. Ele é o nosso Pai, é verdade. E a gente muitas vezes começamos a cair no formalismo, começamos a cair. A gente lê a Bíblia por ler, a gente canta por cantar, viemos para a igreja por vir, mas não, tem que ser uma experiência de relacionamento sincero. Tem que haver um desejo de estar na presença de Deus. Se não, irmãos, realmente a gente vai perder o nosso primeiro amor. E a Bíblia diz assim que esse primeiro amor é o quê? É praticar as primeiras obras. Ou seja, aquele desejo que nós tínhamos de estar na presença de Deus, ele não pode acabar. Aquele desejo de estar nas igrejas, nas vigílias, buscando ao Senhor, não pode acabar. Aquele desejo de ouvir qualquer palavra de Deus e se alegrar com a palavra de Deus, não pode acabar. Isso acaba com o tempo. E não deveria, irmãos. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Nós pensamos diferente. Nós começamos a agir diferente e perdemos esse primeiro amor para com Deus. Mas, irmãos, qual que é a falha de um casamento? Quando minha esposa casou comigo, alguém falou para ela: ele tem tal defeito. Então ela sabia um defeito, um só. Mas depois que casou descobriu um monte. E o defeito que falaram não existe mais, né? Quando casou era um defeito. Ele é uma bênção, mas tem tal coisa, né? Aí quando... no noivado mesmo já não estava mais não. Mas quando casou, aí apareceu um monte de defeito. Um monte de manias, um monte de costumes que não sabia, né? Não tinha conhecimento. Mas casou, não é verdade? Casou pelo... Isso que eu falei, tem que casar pelo que a pessoa é. Aleluia. Não casar pelo potencial. Pelo que a pessoa é, você tem que ter esse relacionamento. Então, com o tempo, o povo de Deus hoje está muito desanimado em orar. Muito. O povo de Deus
ele não mais ora. Eles não são nem exortados a orar mais. A gente está deixando. Ah não, quem quiser ir vai. É verdade, irmãos. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Está livre. Ninguém vai ficar brigando. Ninguém vai ficar pegando no pé, exortando, jogando na cara. Não. A igreja, nós vamos abrir aqui a igreja para orar. Aleluia, Jesus. Quem quiser vir, venha. Aleluia. Mas eu digo para você, que relacionamento pode ser bom se não há diálogo? Que relacionamento pode ser bom se você não consegue conhecer a sua esposa e não consegue conhecer o seu esposo? O problema do povo de Deus é isso. Às vezes começa com muita empolgação, mas não tem um relacionamento sincero com Deus. É um relacionamento que foi muitas vezes baseado em falsas promessas. Aí teve aquela empolgação no começo, mas não é um relacionamento baseado em diálogo, não é um relacionamento baseado em confiança, não é um relacionamento com Deus baseado em oração, buscando, realmente clamando, querendo conhecer a Deus, porque o Senhor já nos conhece. Aleluia. O Senhor nos conhece e sabe que nós somos pó. Deus já nos conhece. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Diz assim o Senhor: eu sou o Senhor aquele que esquadrinha corações e rins, coração e mente. Deus já nos conhece. Agora nós precisamos conhecer a Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos por aquilo que Ele fez. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia e tem preparado um lugar por nós no céu. Amém? Esse é o motivo. Só que a gente tem que continuar, irmãos, em relacionamento com Deus. O que está acontecendo muito hoje, irmãos, que muitos estão deixando a casa do Senhor, muitos estão desanimando. É porque, irmãos, eles tiveram grandes expectativas. Eles tiveram esperando coisas acontecerem. Essas coisas não aconteceram. E acabaram desistindo. Porque não conhecia o que o Senhor tinha para a vida deles. Não conheciam o que o Senhor tinha preparado para a vida deles. E o que acontece com isso é que acha que é uma relação que não vale a pena. É uma relação a qual eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Não é para isso que eu casei. Eu não casei para passar por isso. Mas por que você casou? Qual foi o motivo? Por que você está diante do Senhor? Por que você vem todos os domingos à igreja? Por que você oferta? Por que você é dizimista? Por que você abre uma Bíblia? Qual que é o motivo que você é um cristão? Você fala que você é um cristão evangélico. Qual que é o motivo? Isso muitas vezes acontece por quê? Porque a igreja do Senhor, ela está decepcionada com o seu Deus. Irmãos, há um grande número de pessoas que estão decepcionadas com Jesus dentro da igreja, que não aceita o que está acontecendo. Não aceita. Aí você não, quando você não sabe, ele mudou. Isso que eu penso. Jesus mudou alguma vez? Ele mentiu para você? Porque tem gente que mente, né? Tem homem, né, que promete os céus, as estrelas, né? E quando casa dá o chão e a vassoura, né? Então isso acontece, né? E a mulher tem que trabalhar, porque o homem hoje não quer trabalhar, não. Olha, irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês: a nova geração que está casando. Ai, não sei porque eu vou falar isso. Misericórdia. Agora comecei a bater o fim. Irmão, o que acontece? Um grande número de jovens, de meninos. Irmãos, assim, não vamos julgar a pessoa. Amém? Não estamos aqui para julgar, porque julga Jesus. Amém? Mas pensa bem. Tem muitos jovens hoje que é criado só pela mãe. Amém? Amém. Estou mentindo? Não. Eu estou inventando moda? Não. Quem cria é a mãe, amém? Amém. Existem exceções, mas a grande maioria dos jovens hoje, alguém faz e some no mundo, né? E quem cria é a coitada da mãe. Aí a mãe tem que trabalhar,
A mãe dobra, né? Às vezes tem 2 empregos e tem que cuidar do filho, aí se mata, e o menino fica lá jogando videogame, aí tem um Nike, tem um Adidas, tem um Puma, e anda com calça cara, nem sei mais a marca de roupa, e, né? Aí fica no videogame, fica no PlayStation 5, fica no Xbox, eu não sei das quantas. Então quem se mata é a mãe, não é verdade? Quando você casar com uma pessoa dessa, quem vai ter que trabalhar? A mulher. Ele acostumou a mulher se matar. Meu Deus, é verdade. Ele acostumou a mulher a fazer de tudo para que ele receba as coisas. Então, quando ele casa, ele espera que a mulher faça exatamente com a mãe dele. Porque a mãe dele fez de tudo. Não era o pai que se matava. Quando o pai se matava, ele falava, não, quando eu casar, eu tenho que ser igual ao meu pai. Tem que me matar para cuidar, como ele cuida da minha mãe e de mim, eu vou cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Mas quando a mãe se mata, a menina já cresce achando que a mulher tem que se matar. Olha, cuidado com o casamento aí. Então, o que está acontecendo? Jesus não mudou. Aleluia, Jesus. Só que a gente, muitas vezes, tivemos tantas expectativas nesse relacionamento com Deus. Esperamos cura, esperamos casamentos, esperamos prosperidade, esperamos arrebentar na vida mesmo, dar tudo certo, nada dá errado, não ter tribulação. Eu me lembro que quando eu me converti, eu até me converti com alguma consciência de que realmente não é tão fácil ser crente. Mas quando veio as primeiras tribulações, eu sempre desanimava. Desanimava. Sempre. Porque eu falo assim, não é possível. A gente aceita Jesus e tem que passar por essas coisas. A mesma coisa que o mundo passa. Não, a vida até é pior, né? Não é as mesmas coisas. A gente passa por coisas piores do que as pessoas que estão no mundo. E eu não aceitava muito isso. Mas sempre eu me lembrava, você aceita Jesus pelo quê? Porque ele morreu na cruz, ressuscitou e perdoou os seus pecados, ou porque você quer um emprego melhor, ou porque você quer casar. Eu demorei a casar na igreja, irmãos, né? Demorei muito. Foi algo que eu estava muito preocupado quando eu me converti. Eu falei assim, olha, Jesus, eu não sou celibatário, entendeu? Assim, vai ser difícil, né? Eu não sou irmão plástico, né? Entendeu? Existe esse negócio. Então, assim, é difícil. E tive que esperar para casar. Tive que esperar. Em muitos anos. E era engraçado que meus amigos falavam assim, é bom, mas já queria casar cedo. Casei nada. Já casei velho, cabelo branco. Então assim, casei velho, eu até fico com a levinha, seu pai é velho, filho. Mas foi Jesus que quis, não fui eu não. Mas por quê? Ele me prometeu casar? Não me prometeu casar não. Prometeu casar cedo? Não me prometeu nada. Eu tive um relacionamento com Jesus, eu criei nele pelo que ele fez por mim. As crises que eu tinha, que eu ficava revoltado, Jesus, por quê? Jesus, por quê? Irmãos, um dia eu fui para uma vigília e eu quase saí desviado. Não, eu saí, eu não sei. Eu acho que eu saí desviado. Eu fui lá na Deus e Amor, era embaixo, não tinha aquele templo bonito. E aí, tinha esse negócio de Espírito, eu estou falando, tinha esse negócio de partir do Espírito Santo. Aí, eles chamaram, vem pra cá, quem quer ser batizado do Espírito Santo, irmão, todo mundo rodando em volta de mim, falando língua, e a mão no ouvido, e eu nada, eu falei, quer saber? Jesus me odeia, não quero mais saber de igreja. Aí eu voltei pro irmão meu e falei assim, olha, nem me chama mais para esse lugar, não quero mais saber, porque Jesus não gosta de mim, eu não quero mais saber desse lugar, porque todo aquele jovem foi, eu sou pior do que eles. O que eu fiz de errado? Eu matei alguém? Eu comi vísceras de morto? Eu fiz alguma coisa errada? Eu vendi droga? Né? Eu fiz alguma coisa? Não fiz nada, né? E por que Jesus não me batiza com o Espírito Santo? É errado isso aí. Não quero saber, tô fora. E foi difícil, irmão. Foi, era novinho, hein? Não era velho, não, era novinho, mas fiquei revoltado, irmãos. Falei, não é possível. Por que Jesus dá para fulano? E um dia eu vi um jovem também que foi engraçado, que foi numa vigília numa casa. O irmão dele não era crente, irmão. O irmão dele, eu conheci o irmão dele, não era crente. E aquele rapaz até hoje ele eu conheço ele. E o irmão dele começou a sapatear no meio da igreja lá. O cara não era crente. E o coitado falou assim, Jesus é tão bom que dá até para quem não merece. Irmãos, é assim.
Irmãos, é verdade. O rapaz, eu acho que teve esse coisa mais desviado, porque o irmão dele aprontava cada uma. Aí no dia que vai para a igreja, botou fogo na igreja. Eita Jesus! E era Jesus mesmo, não era carne não. Era Jesus, o menino saiu no mistério, mas foi o Espírito Santo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, é difícil a coisa, né? Por quê? Porque a gente, irmãos, temos que crer que o nosso Pai tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Por algum motivo, Ele às vezes não nos dá algo que a gente não sabe. E se a gente saber, é até pior. A gente não vai nem aceitar. A gente não vai nem vai ver assim, mas isso é desculpa. Não. Então, é uma relação de confiança. Confie no caminho ao qual o Senhor está te colocando. Confia no lugar. Não precisa entrar em crise nesse casamento com Jesus. Não precisa. Ele é bom. Ele te ama. Irmãos, muitas vezes o que acontece é que o que dá crise no casamento hoje em dia? A pessoa fica doente. Meu Deus. Tem mulher que não aguenta. Vou ficar com esse aí não. Não casei para ficar cuidando de colocar fralda dos outros não. Não casei para isso não. E deixa. E o homem também, né? O homem também tem esses casos, né? Que o homem casou, a mulher começa a ficar doente, larga a mulher e pega a outra, né? Tá assim, né? Porque não casou para cuidar de doente. Casou para quê? Para viajar, para ir para restaurante, para tirar férias. Para isso, para todo mundo quer um casamento normal e ter os seus momentos de lazer. Só que em todo relacionamento tem dificuldades, amém? Amém. Não tem dificuldades? Sim. Às vezes você está bem, mas do nada as crises vêm. Esse pessoal que foi bancário, né? Ganhava um dinheiro, né? Trabalhava aí nos caixas, né? das 8 às 4, 2 horas de hora extra por dia. Um montão de plano de saúde. Irmãos, depois que inventaram aquele roxinho que não tem agência. Você já viu a agência bancária do roxinho? Quem já viu aqui? Se você viu, ou você é doido ou você é gente, porque não existe. Não existe a agência do roxinho. Então o que acontece? Acabou esse negócio de agência. Acabou. Não tem mais. É tudo telefone, é tudo pela internet, né? Pega o celular, conversa com o gerente online, faz tudo online, né? Não precisa mais de pegar fila de banco, pegar a caixa, falar com o gerente, sei das coisas. Acabou tudo isso, acabou. E as pessoas ficaram pobres. Agora imagine a mulher, um homem que casou com alguém que era bancário, que ganhava um bom salário, pelo menos 5 salários mínimos, mais um monte de benefícios, e hoje está fechando tudo. Acabaram de fechar uma agência aqui no Capão Redondo que deu até protesto, fiquei sabendo. Então, da crise? Não poderia dar crise, irmãos. A pessoa tem culpa que fechou os bancos? A pessoa pediu para ficar doente? Não pediu para ficar doente. Pediu para ser desempregado? Pediu para ficar sem emprego? Não acontece. Mas as pessoas acabam se desanimando. O que eu estou vendo hoje na igreja é o seguinte: porque não está acontecendo as coisas ao qual a pessoa espera, começam a desanimar. Começam a não ter mais forças de vir para a casa de Deus, começam a não ter mais força de orar, de buscar, não tem mais alegria de servir a Deus. Você vê que está forçado, você vê que a pessoa está indo arrastando. Amém, pelo menos está vindo, porque muitos já desistiram. Mas eu digo, irmãos, se você estiver doente, Jesus não vai te abandonar. Se você estiver pobre, sem dinheiro para dizimar, sem dinheiro para dar uma grande oferta aqui na igreja, Jesus não vai te abandonar. Se você estiver fraco, se você estiver sem forças, se você estiver muitas vezes sem vontade de fazer as coisas, Jesus não vai te abandonar. Ele não vai virar as costas para você. Uma palavra muito interessante ali em Isaías capítulo 50, versículo diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor que eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fosse vendido e por vossas transgressões foi repudiada a vossa mãe. Ou seja, Jesus, ele não repudia ninguém. Aleluia. Somos nós. Nós que desistimos. Nós que vamos embora. Jesus não. Ele não chega e entrega assim, toma, vai embora que eu não te quero mais.
Porque aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Jesus não manda embora ninguém. Irmãos, que pessoa foi até Jesus, ele aqui na terra, e falou: não quero saber de você, vai embora. Não quero saber, vai embora. Você não é dos meus. Ele deixou vir todos. Todos que vieram até ele deixou vir. Não, pode vir, ó. Só vou te avisar uma coisa: as aves do céu têm ninhos e as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas pode vir, não tem problema nenhum. Ele não dispensou ninguém. Jesus não vai te mandar embora. Aleluia! Jesus não te odeia. Jesus não quer que você saia da presença dele. Esse problema da relação é seu. Eu estou jogando os irmãos, né? Esse problema da relação é nosso. É nosso. É nós que damos problema para Jesus. É nós que damos dor de cabeça para Jesus. Não é ele. É nós que... a gente dá trabalho nessa relação. A gente é o elo fraco, é o elo trabalhoso, é aquele que, né? E Jesus tem uma paciência e ele não quer nos repudiar. Aleluia, Jesus. A gente dá trabalho, a gente sabe que tem pessoas melhores do que nós, que oram mais, que buscam, que realmente são mais fiéis ao Senhor. Mas mesmo assim, os rebeldes Jesus não quer jogar fora, não. Senhor, aleluia. Os teimosos, Jesus não quer jogar fora. Aqueles que não compreendem os caminhos do Senhor, Jesus não quer jogar fora. Ele quer você ainda na casa dele. Ele ainda quer ter um relacionamento com ele. Ele se alegra ainda com o seu povo. Ele se alegra ainda com a sua noiva. Aleluia! Amém? Não desista de servir o Senhor. Aleluia, Jesus. Faça uma DR com Deus. Meu Deus, DR com Deus. Está na Bíblia isso? Discutir a relação com Deus está na Bíblia, gente? Não. Está sim, está na Bíblia sim. Em Isaías capítulo 1, versículo 12 diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como a carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes me ouvides, comereis o bem desta terra, mas se recusar de forças rebeldes, sereis devorados a espada, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos chamar a razão um ao outro. Vamos conversar. Aí, ó. Vamos discutir essa relação. O que está acontecendo? Por que você desanimou? Cadê, né? Crendo que é assim: onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu sorriso já não está mais como antes. Isso está acontecendo. O amor se esfriou, cresceu o ódio, né? O que está acontecendo? Fale com Jesus. Porque ele quer nos purificar ainda. Ele ainda quer nos mudar. Olha, se tem alguém que não dispensa ninguém, que não manda fora, esse é Jesus. A pessoa às vezes não presta. Irmãos, sendo bem sincero, paciência tem limite? Tem, né? A de Jesus não. Ele aguenta, irmãos. Jesus, ele espera. Jesus, ele espera a pessoa mudar. Às vezes, você está num relacionamento. Primeiro que ninguém mandou você casar, né? Casou, o problema é seu. Então aguenta as consequências. Eita Deus. Ninguém pegou uma arma, colocou na sua cabeça: agora você vai casar. Ninguém fez isso. Você foi lá, assinou de boa mente, né? Não foi seu pai que te obrigou, porque antigamente ainda tinha essa desculpa: meu pai me obrigou, né? Isso existia, né? O pai obrigava, né? Coitada das meninas, antigamente tinha 16 anos, aí a mãe casava com um velho que já tinha 200 filhos, porque tinha medo que a moça se perdesse, porque chega uma certa idade que não aguenta. Isso existia. Então acabava casando com viúvos. A menina de 15 anos, 13 anos, casava com viúvos, porque o pai e a mãe falavam: não, tá bom, já menstruou, vai casar, ponto, não sai fica aqui não. Era assim, era assim. Então essas podia ter essa desculpa: não, casei porque eu fui obrigado. Agora, quem nasceu dos anos 60 para cá, não tem mais essa desculpa. Ninguém casou obrigado. Ninguém mora no meio do mato, né? A Rede Globo chegou em todo o Brasil para estragar com o Brasil. Então, assim, ninguém tem mais essa desculpa. Todo mundo casa porque acha bonito, né? Não é porque o pai e a mãe obrigou. E aí a gente quer deixar, quer desistir, quer voltar para trás.
E muita gente fala, mas no casamento é normal essa fase de incompreensão. É normal porque não se conhecem. É normal porque são dois estranhos que moram no mesmo teto. É normal que muitas vezes, porque casou na empolgação, sim, e não se conheceram o suficiente e não se toleraram e não era bem aquilo que a pessoa esperava ou foi enganado. Mas o que eu digo, irmãos, Jesus já te conhece. Aleluia. O que falta agora é nós conhecermos a Jesus. Jesus é bom. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Nós somos maus. Então o problema está sempre na gente. Quem está desanimado com essa relação somos nós. Nós desanimamos. E vamos ser sinceros, irmãos, a pior coisa para o cristão é quando a pessoa ora e busca e não acontece nada. A sua oração parece que não é ouvida. Você ora, você chora e o Senhor não ouve. É a pior coisa que existe. E muitos, não aguentam. Não é para mim. Não é para mim, não aguento, é muito difícil. Mas esse problema, irmãos, é que a gente não conhece o nosso Deus. E é falta de confiança. É falta de confiança em saber que Ele está preparando o melhor. Mas para o melhor como? De que modo? De que modo Deus está preparando o melhor? Deus pode fazer um banquete no deserto? Amém, eu creio. Amém? Amém. Está no deserto. Não passa um riozinho. Não tem nada, é um deserto. Dá para caçar no deserto? Dá para caçar? Dá, cobra, lagarto e aranha. Mas o Senhor prepara a festa no deserto. Oh, Jesus, eu creio. Isso está na Bíblia. Aleluia, Jesus. Deus prepara a festa no deserto, sim. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo. Está num lugar ao qual nada pode acontecer, mas o Senhor está preparando algo melhor. Eita Deus, eu creio. Aleluia. Vocês sabem que o povo de Israel tinha um caminho para chegar em Canaã que demorava 6 dias. Que era o caminho dos filisteus. Quer dizer, a gente já estava lá. 6 dias, já estava lá. Só que Deus fez o povo contornar pelo deserto. 40 anos. Aí tem um Sinai, assim, o Sinai parece um triângulo visto do céu. Aí aqui. Aí ele só saía quando a nuvem saía, porque era muito sol e eles iam morrer no deserto. Sem aquela nuvem, eles morreriam no deserto. E sem a coluna de fogo à noite, eles morreriam no deserto, porque o deserto é terrível. Ou ele é muito quente de dia, é 50 graus na sua cuca, ou é menos 5 graus de noite. Aí Deus é tão bom que dava a nuvem de dia, para eles não morrerem de calor, e dava a coluna de fogo para eles não morrerem à noite de frio. Aleluia. Olha que Deus bom. Mas mandou para o deserto. Mas Ele proveu tudo. Aleluia. Ele proveu água na hora certa, Ele proveu carne na hora certa, e tinha pão todo dia na hora certa. E tinha um dobro na sexta-feira para não precisar trabalhar no sábado. Estava tudo certo. É assim que Jesus fazia. Mas foi difícil para eles. A maioria morreu no deserto. Até Moisés morreu no deserto. Não é forte? E eu lembrando disso, Minha esposa estava falando ontem que havia uma moça de uma determinada igreja que era a mais profeta que existia e hoje desviou. Às vezes, irmãos, o deserto mata crente, sim. E mata bons crentes. Moisés morreu no deserto. Foi para o céu. Ele foi para o céu. Mas morreu no deserto. Arão morreu no deserto. Miriam morreu no deserto. Quem não morreu no deserto dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb. O resto, só os que nasceram no deserto é que não morreram. Os que nasceram do Egito, morreu tudo. É difícil. Mas é aonde o Senhor nos chama.
Aleluia, Jesus. E temos que crer Aleluia. que Ele vai prover água, que Ele vai prover carne, que Ele vai prover o calor, que Ele vai prover o frio, vai prover tudo. Mas no deserto Ele provê. Glória a Deus, eu creio. O problema não está em Deus, o problema está no povo. O problema está em nós. E temos que entender que o nosso Deus, Ele não quer nos deixar. De jeito nenhum. Não quer nos deixar. Ele quer continuar essa relação. Oh Deus, aleluia. Tem muito homem, muita mulher, não vou julgar, que acontece o seguinte: se há uma infidelidade, fala assim, eu não aceito infidelidade. Amém? É verdade, irmão? A gente pode julgar, né? Cada um é cada um, né? Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Amém? A gente não vai julgar ninguém. Eles falam, mas você é besta, você aceitou isso, você aceitou aquilo. Você também, né? Não aceita não. Manda embora, né? Mas cada um é cada um. O que eu sei é uma coisa: Jesus, Ele suporta. Ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E muitas vezes nós somos infiéis com Deus, sim. Muitas vezes nós fomos infiéis com o Senhor, sim. Não foi poucas vezes não, foi muitas vezes. Assim, irmãos, eu sei que tem pessoas muito sinceras com Deus, mas nem todos. Muitos é uma luta constante para se vai ficar firme, se não vai ficar. É uma luta que nunca acaba. E o Senhor, Ele mesmo assim não dá carta de divórcio. Fala assim, toma aqui, vai embora que você não presta. Não, Ele continua fiel. E muita gente faz o seguinte, né? Quando um dos lados é infiel, tipo assim, agora também eu tô livre. Já que me chifrou, eu vou chifrar também. Né? O pessoal fala assim, né? No mundo tem isso. Já que me chifrou, agora também eu posso chifrar. Não, Jesus não pensa assim. Aleluia, Jesus. Ele continua fiel. Você pode ter sido infiel, pode ter negado o nome dele, pode ter envergonhado o nome dele, mas ele continua fiel. Glória a Deus, aleluia. Ele não vai fazer coisa errada com você, ele não vai pagar com a mesma moeda. Oh Deus, aleluia. Ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Glória a Deus. E ele espera o quê? Ele espera que o povo de Deus se converta. Essa parte que eu li aqui em Oséias é interessante, que é isso, que Deus fez Oséias casar com uma mulher prostituta. Uma mulher prostituta, Ele fez casar. E provavelmente o terceiro filho de Oséias não é dele. O nome fica dizendo assim, não é meu povo. Quer dizer, não é meu filho. E ele teve que cuidar. E o pior de tudo é que no capítulo 3, ele vai lá e casa de novo com a mulher. Mas qual que é o simbolismo dessa palavra? É que Deus, Ele ainda tem um relacionamento conosco, mesmo nós sendo infiéis. O que o homem não aceita de jeito nenhum, Jesus tem aceitado. Pessoas infiéis, Ele tem aceitado. Pessoas reclamonas, pessoas que não querem saber, pessoas que qualquer coisa desanimam, pessoas que não têm mais forças de servir a Deus, mas ainda há um Deus fiel, um Deus que não nos dispensa, um Deus que não vira a cara. Muito casado acontece isso, que a pessoa já fica bravinha, qualquer coisa, não quer mais falar com você. E os dois brigam, e ninguém mais conversa, e cada um no seu canto, é um aqui, outro ali, é dois estranhos na mesma casa, mas Jesus ainda está de ouvido aberto para ouvir a sua voz, e eu digo, ainda Ele fala ao seu coração, Ele ainda fala, não, né? Como o irmão falou hoje, Gilson, não faça isso, não faça isso, é Jesus falando. Aleluia. É Jesus falando, Ele não dispensa a gente. Ele não quer parar de conversar conosco. Ele não quer deixar de ter um diálogo conosco. Ele está aberto. Jesus não fica de mal. Jesus não fica brigado. Quem briga é a gente briga, né? Aí vai, quer saber? Não vou orar mais não. Não, esse negócio de orar não serve não. Vou orar mais não. E Jesus está lá, não, meu filho, é o nosso tempo. É o nosso tempo de conversar, é o nosso tempo. Você pode entrar na sala do trono e pode falar comigo. Mas as pessoas não querem falar com Deus. Não, estou obrigado, não deu o que eu quis, não fez o que eu quis. O povo mimado, né? E Jesus fica lá, ele senta na sala do trono esperando que a gente vai falar com ele. E a gente não vai. Ele podia falar, quer saber, então não vou falar mais não.
Mas não, ele ficava esperando. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.